Paz do Senhor para você que está nos assistindo agora nesse momento. Eu quero pedir para que você coloque a mão no teu coração e que você faça junto conosco a oração que Deus nos ensinou. Está lá em Mateus, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 9 e 13, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então que nesse momento você possa pedir para que Deus, para que seja feita a vontade dele sobre a sua vida, para que seja feita a vontade dele sobre a nossa nação, diante ao momento que nós estamos passando nos dias de hoje. Que todos os dias a nossa oração seja para que seja feita a vontade dele, para que se cumpra a palavra dele diante as nossas vidas, diante ao Brasil e diante ao mundo. Amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
Boa noite a todos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite queremos agradecer a Deus por mais este momento que o Senhor nos preparou para estarmos aqui, para falar mais um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, por estar aqui. Então eu quero nesse momento estar fazendo uma oração para dar início a essa palavra. Louvado seja Deus, pedindo a graça do Senhor, pedindo a proteção de Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha nos abençoar com a Tua palavra. E que cada um também, onde estiver ouvindo esta palavra, você que começou a ouvir agora, quero estar orando para que Deus possa estar abrindo o seu entendimento e o meu entendimento para que eu possa falar algo do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que neste momento, ó Deus, eu oro, pedindo, ó Deus, a Tua graça, Pai. Pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo, ó Deus, as Tuas mãos sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida de cada irmão que vai estar, meu Deus, neste momento, que começou a ouvir, que vai estar ouvindo esta palavra, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando a cada um, e que neste momento, ó Deus, eu possa ser, Senhor da glória, um canal de bênção, Senhor, para cada um. Sei, ó Deus, o quanto sou falho, sei o quanto sou miserável, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas na minha vida. Mesmo eu sendo nada, Senhor, mas sirvo um Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor Deus, com o Senhor na minha vida, eu serei tudo, porque aí não sou eu, é o Senhor que vive em mim. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Amém. Quero estar lendo um texto da palavra do Senhor, somente um versículo da palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, e apenas o versículo 21, louvado seja Deus, que fala desta maneira: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que nesta noite eu quero estar falando um pouco sobre esse versículo, sobre esta passagem, que para muitos são muito conhecidos. Todo mundo sabe, a maioria do pessoal sabe, conhece a história de Elias, sabe o que aconteceu na vida de Elias, na vida do povo de Israel, sabe qual foi o acontecimento nesse texto. Mas aqui o Senhor, neste momento, tem me chamado muita atenção quando eu li esse versículo, que fala desta maneira. Elias fazendo essa pergunta para o povo: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Como se diz, até quando vão ficar em dúvida daquilo que vocês estão fazendo? Se você acredita em Deus, que acredita em Deus. Se acredita em Baal, que seja Baal. Mas não fica nessa dúvida, é como se ficassem no muro. Não caia nem para um lado e nem para o outro. E o que Elias queria? Que este povo realmente parasse naquele momento e tivesse a certeza, pegasse a certeza de qual é o Deus que ele ia servir. O que não podia era estar pensando duas coisas, dois pensamentos: pensar em Deus, ao mesmo tempo, daí a pouco seria Baal. Como se diz, às vezes quando as coisas começam a ficar ruim, às vezes até clama por Deus. Só que Deus só faz as coisas na hora certa e no momento certo dele. Não no momento da pessoa, não no meu tempo, não na minha época. Deus faz as coisas no tempo dele. Então às vezes não souber esperar, não saber e não querer esperar no que Deus ia fazer, no que Deus vai fazer, muitas das vezes fala: não, isso aqui não vai acontecer. Quem sabe o Baal possa fazer alguma coisa. Aí nesse meio tempo já deixa de acreditar em Deus,
e passa a querer acreditar em Baal. Então, se Deus, esperando o seu momento para fazer as coisas, mas se a pessoa não pode, aqui no caso, o povo não sabia esperar em Deus, também não era Baal que ia fazer. Por que estava nessas condições? Porque nós vemos que até ali o céu estava cerrado. Aproximadamente 3 anos e meio não chovia sobre aquele local. A terra estava sequíssima, água estava faltando, alimento estava faltando para o povo, para os animais, já estava até sem água. Muitos estavam passando necessidade muito tremenda. Então, neste momento, teve muitos que ficaram sem saber qual era o Deus que ele ia clamar, qual era o Deus que ele ia pedir. Que muitos chegavam para eles, ali tinha um grupo que apresentava a eles Baal. É Baal que pode fazer todas as coisas. Vamos acreditar nos deuses, é eles que podem fazer. Outros falavam do amor de Deus, para esperar na provisão de Deus. Mas acontece que quando Deus fala, as coisas se cumprem. Deus falou para Elias que por um momento, por um tempo, ia ficar sem chover. Então, se Deus não ia abrir as janelas do céu para a chuva, não era Baal, porque ele não fala, ele não vê, ele não fazia nada mesmo. Mas por Deus estava cerrado. Então o que o povo tinha que fazer naquele momento? Era acreditar em Deus, esperar na provisão de Deus. Como eu quero falar também neste momento que estamos vivendo, pessoas morrendo ao nosso lado, outras passando necessidade, pessoas que já estão passando necessidade até do que comer, água não, que graças a Deus o nosso país tem bastante água, mas muitos já está faltando o seu alimento na sua mesa. Agora muitos às vezes pensam, qual é o Deus que vai tirar dessa situação? Uma coisa eu quero dizer neste momento: louvado seja Deus, que o único Deus que pode todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que pode reverter novamente essa situação, porque se isso está acontecendo, não foi o homem que quis fazer e aconteceu, não, foi permissão de Deus. Se está acontecendo comigo, com você, com a sua família, essa passagem, essa esperança, essa que está esperando passar essa epidemia, não é que o homem quis, é porque Deus permitiu que acontecesse, porque se Deus não quisesse que acontecesse, jamais iria acontecer isso. Agora, nós estamos todos no mesmo barco. Quem serve a Deus está neste barco, e quem não serve está neste barco. Então, nesta noite, eu estou aqui para falar com você que está me ouvindo. Acredita somente em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E uma coisa eu quero dizer também que é certo: talvez o seu parente, talvez o seu vizinho pode passar por essa situação. Às vezes os seus vizinhos ter pessoas que já passou por essa situação, por esse Covid, pegou essa doença, e às vezes até muitos perderam a vida. Mas uma coisa eu quero dizer nesta noite: louvado seja Deus, que praga nenhuma chegará à sua tenda. Acredita somente em Deus, que não vai chegar praga nenhuma na sua casa. Não importa de onde essa praga saiu, não importa de onde essa doença saiu. O que importa é uma coisa: que o nosso Deus está com as suas mãos estendidas, e praga nenhuma vai chegar nem na minha tenda e nem na sua tenda. Mas para isso precisa eu acreditar em Deus. Então eu falo para você: acredita em Deus, que praga nenhuma vai chegar na sua tenda, doença nenhuma, enfermidade nenhuma vai chegar na tua família, se você acreditar. E se chegar também, eu quero dizer nesta noite que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, porque Ele é poderoso e Ele faz as coisas tudo no tempo certo. Então nós vemos que Elias passou tempos, mais de 3 anos, guardado por Deus,
porque na verdade ele não estava escondido. Foi Deus que tinha colocado ele em um local de proteção e protegeu Elias, porque sabia que Acabe ia passar a procurar ele para poder tirar a vida dele, porque para eles tudo o que estava acontecendo foi culpa de Elias, mas não era a culpa de Elias, era a culpa das próprias pessoas que não acreditavam em Deus. Então muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, não é porque Deus é culpado, não é porque tem um culpado, louvado seja Deus. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, somos nós os culpados, porque nós não acreditamos em Deus. Por isso eu digo nesta noite, acredita. Então Elias estava protegido, guardado por Deus, mas chegou este momento que Elias tinha que comparecer ao povo, porque Deus chega para ele e fala: Elias, agora você apresenta a Acabe, porque esses tempos que ficaram sem chuva, esses tempos que ficaram a terra seca, louvado seja Deus, chegou um momento que eu vou mandar água sobre a face da terra, vou mandar água para vocês. Então Elias chega para apresentar a Acabe, e diz a palavra de Deus que quando Elias chega a Acabe, louvado seja Deus, Acabe já olha para ele e fala: é você o perturbador de Israel, porque Acabe estava colocando a culpa em Elias. Louvado seja Deus. Elias olha e fala para ele: olha, não sou eu que sou o perturbador de Israel, mas é você e a casa de teus pais, porque não acreditaram em Deus. Então precisamos acreditar em Deus. E quando Elias chega para Acabe e fala: agora você reúne este povo, que eu quero estar falando com eles e apresentando a eles qual é o Deus que eles devem servir, porque Deus vai mandar chuva sobre a face da terra. Então quando Elias, louvado seja Deus, quando Acabe reuniu o povo, que Elias chega e vê, Deus já tinha falado para Elias qual era a situação do povo. Uns acreditavam, outros não acreditavam. Então Elias, quando chegou, que achou esse povo junto, ele chega e fala desta maneira: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é Deus, que se acredita em Deus, que seja o Senhor. Mas se é em Baal vocês acreditam, que seja Baal. Mas toma uma decisão. Nós vemos que naquele momento ali, que Elias se depara com todo aquele povo, Elias se encontra ali com 3 classes de pessoas. Estava diante de 3 classes, louvado seja Deus, ali no monte. Quando Acabe se reuniu todo, que Elias olha e fala: bom, são essas 3 classes que estão. A primeira classe que estava naquele momento seria a classe das pessoas fiéis ao Senhor como Elias, e mais de 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Então naquele momento, no meio daquele povo, tinha pessoas que ainda adoravam ao Senhor, tinha pessoas que ainda acreditavam em Deus. Mas nós vemos também que naquele momento ali também, louvado seja Deus, estavam os profetas de Baal e dos seus ídolos, louvado seja Deus. Estavam os profetas de Baal e dos seus ídolos, como Acabe e todos os seus subordinados. Aqueles que acreditavam em Baal, que estavam ao lado de Acabe, que faziam o que Acabe queria que fazesse, louvado seja Deus, estava ali para adorar a Baal. Mas eram pessoas que já tinham as suas decisões próprias, já tinham as suas decisões em qual é o Deus que eles iam servir. Então esses profetas já eram as pessoas confirmado que era profeta de Baal, e pessoas que estavam ao lado de Acabe, que já era declarado que confiava em Baal. Mas diante dessas 2 classes, também existia a classe dos indecisos. Louvado seja Deus! E era para essas pessoas que estavam indecisos naquele momento, é que Elias estava falando. Elias não estava falando para aqueles que tinham a sua fé firmada em Deus. Elias também não estava preocupado em falar com aqueles
que a sua fé estava em Baal. Ele não estava preocupado, ele estava preocupado, era com aqueles que estavam indecisos. Louvado seja Deus. Louvados, porque, irmão, a pior coisa que tem é a pessoa indecisa. Eu quero dizer nesta noite, para você que está me ouvindo, não fica indeciso do que você está fazendo. Se você é um adorador do Senhor, seja um adorador do Senhor. Mas se você não é um adorador do Senhor, pende mais para o mundo, que seja o mundo. Mas não fica nessa, um dia está lá fora, outro dia está cá dentro. Um dia você serve a Deus, outro dia não. Louvado seja Deus, toma uma decisão, e hoje é noite de decisão. Louvado seja Deus. E nós vemos que hoje é o retrato que nós vemos nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Cochear entre dois pensamentos, isso significa que voltar para trás, ora, quer seguir adiante, outro momento quer voltar para trás. Uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo o mundo. E é isso que Deus não quer comigo e também não quer com você. Deus quer que você sirva somente a Ele. Louvado seja Deus. E Deus quer que você seja decidido, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você adora a Deus, louvado seja Deus, mas não fica dividindo a sua adoração com Deus e com o mundo, não. Aleluia. Deixa a sua adoração somente para o Senhor, porque é isso que Deus quer, que nós o adoremos. Aí sim, aí quando nós levantamos as mãos, quando nós estamos adorando somente o Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos, as coisas acontecem na minha casa, na sua casa, as coisas acontecem na minha família e na sua família. Louvado seja Deus. E nós vemos que Elias, naquele momento, ele se coloca como referência do Senhor, porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus todo-poderoso e podia todas as coisas. Louvado seja Deus. Por isso que quando Elias encontra com este povo, Elias pega e fala para Acabe desta maneira, que está no versículo 23, do qual o capítulo que nós acabamos de ler, do capítulo 18 de 1 Reis. Louvado seja Deus. Quando Elias fala para eles: olha, os profetas de Baal são muitos, são 450 profetas. Louvado seja Deus. E porém eu sou o único profeta do Senhor. Aí ele fala para Acabe: olha, dê-nos pois agora, dê-nos 2 bezerros. E eles escolhem para si um dos bezerros e o dividem em pedaço e põe sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, louvado seja Deus, e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Louvado seja Deus. O Deus que responder com fogo, colocando fogo no altar, esse é o verdadeiro Deus. E quando Elias fala dessa maneira para o povo, diz a palavra de Deus, continua falando: e todo o povo respondeu, louvado seja Deus, e disseram, é boa esta palavra. Então o povo ali estava desacreditado, não estava mais acreditando em Deus, mas também não sabia quem eles serviam, se era Baal ou se era o Deus Todo-Poderoso. Então Elias queria que eles tivessem uma decisão, que eles tomassem uma decisão naquele momento: ou eles serviam a Deus ou serviam a Baal. Muitas das vezes, hoje a gente não pode nem mais falar que adora a Deus ou adora o dinheiro, mas ainda tem muitos que às vezes deixam de adorar a Deus
para adorar os seus bens materiais. Eu quero dizer nesta noite que coloca o Senhor em primeiro lugar. Coloca o Senhor diante de todas as suas atitudes. Coloca o Senhor diante das suas riquezas. Coloca o Senhor diante do seu dinheiro. Coloca o Senhor diante dos seus problemas, que Ele é poderoso para fazer tudo de acordo, no momento certo e na hora certa. Louvado seja Deus. Aí a gente vê neste momento, quando Elias fala dessa maneira, louvado seja Deus, a gente vê a calma do profeta, louvado seja Deus, a calma que o profeta teve, um profeta que foi sustentado pela fé verdadeira. Nós vemos, louvado seja Deus, a fé sustentada pela fé verdadeira em Deus, que deixou o Senhor agir em lugar da incapacidade humana. Elias, ele sabia que ele era incapaz de fazer algo naquele momento. Elias sabia e conhecia que ele não podia fazer nada, mas ele estava diante de um Deus. Ele era servo de um Deus que ele tinha certeza e sabia que podia fazer essas coisas, porque para isso o Senhor chamou ele para fazer. Para isso o Senhor falou para ele: olha, se apresenta a Acabe e faz desta maneira, louvado seja Deus. Nós vemos no versículo 26 que Elias, louvado seja Deus, diz a palavra que os profetas tomaram o bezerro que lhe deram e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, louvado seja Deus. E eles clamavam dizendo a Baal: responde-nos. Porém, diz a palavra que não havia voz, nem quem respondesse. E diz a palavra que saltavam sobre o altar que se tinha feito, porque estava diante de um Deus, ele estava clamando um Deus que nada podia fazer. E quem sabe nesta noite, você está também clamando um Deus que nada pode fazer pela tua vida. Por isso que eu estou apresentando o Deus Todo-Poderoso que você pode clamar. Mas acredita, se você não acreditar, não adianta você levantar a tua voz não. Para você ser respondida a sua oração, você tem que acreditar que Deus pode fazer isso na tua vida, mas tem hoje uma decisão da sua vida, louvado seja Deus. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles, e dizia ainda desta maneira: clamai em alta voz, porque Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intentar alguma viagem, porventura, quem sabe ele dorme, e vocês gritar mesmo, quem sabe ele despertará. Clama mais alto. Isto era Elias falando para aqueles profetas: olha, vocês estão fazendo coisa de bobo, estão se rasgando tudo com facas, com lanceta. Não faça isso, grita mais alto. Louvado seja Deus. E eles clamavam em grande voz e se retalhava com facas e com lacetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Louvado seja Deus. Até derramar sangue sobre si. Foi o que eles fizeram, clamar ao Deus que nada podia fazer. Ali eles podiam se matar, que não ia ter resposta, porque Baal não respondia. Louvado seja Deus, porque Baal, na verdade, é um Deus que não fala, é um Deus que não respira, é um Deus que não faz nada. Mas Elias estava diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquela situação, onde pessoas estavam clamando a um Deus que nada podia fazer. Elias sabia o Deus que ele estava servindo. Louvado seja Deus. Nós vemos como o profeta fez os preparativos, porque tudo o que aconteceu, isso deu meio-dia, que o povo clamaram e nada fez, nada aconteceu. O povo se retalharam, mas não desceu fogo do céu. Já estava uma bagunça tremenda. Mas diz a palavra do Senhor que então Elias disse a todo o povo: louvado seja Deus,
foi onde é que nós vemos que o profeta Elias, neste momento, ele levanta a sua voz e chama a responsabilidade para ele, porque ele sabia quem era Deus. Quem sabe, meu irmão, você que está me ouvindo nesta noite, neste momento, quem sabe é momento de nós chamar a responsabilidade para o nosso lado. Quem sabe é o momento que nós possamos acreditar em Deus e falar: Senhor, o Senhor pode acabar com essa epidemia, mas para isso eu, como homem de Deus, você como homem de Deus, tem que acreditar e puxar essa responsabilidade, não ficar jogando a responsabilidade para a medicina, não ficar jogando a responsabilidade para o governo. A responsabilidade é nossa, porque é nós que servimos o Deus Todo-Poderoso, e é Deus que vai fazer com que isso aconteça, com que isso possa sair fora. É somente Deus. Então, é você, meu irmão, que está ouvindo, é você que está pensando neste momento: será que é verdade que esse Deus pode todas as coisas mesmo? Quem sabe você no passado, quem sabe o Senhor fez algo na sua vida extraordinário e você acreditou. Quem sabe você tinha uma fé tremenda, mas agora se encontra numa situação que você não acredita mais em Deus, já está indeciso. Louvado seja Deus. É momento de nós, como homem de Deus, chamar responsabilidade para nós e dizer que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que pode, louvado seja Deus, derramar fogo, descer fogo do céu e queimar essa epidemia, que ela cresce com frio, mas o fogo do Senhor possa fazer com que ela caia por terra, com que ela seja desfeita. Louvado seja Deus. Nós vemos que o profeta, louvado seja Deus, nós vemos como o profeta fez, preparou o altar. Então Elias disse ao povo: chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor estava quebrado, mas na verdade aqui, o altar que a palavra está falando, não é o altar de pedra, não era um altar de madeira, não era um altar feito pela mão do homem. O altar que estava quebrado, que Elias realmente reparou neste momento que estava quebrado, era a vida de muito que estava indeciso ali. E é isso que nesta noite eu quero falar neste momento, que o altar do Senhor que precisa ser reparado, é a minha vida, é a sua vida. É nós que temos que reparar o nosso altar. Será que está condizente com aquilo que nós falamos? Será que o altar do Senhor está realmente de pé? Louvado seja Deus. Será que ele não está quebrado? Louvado seja Deus. É momento de nós repararmos o altar que o Senhor fez para que habitasse o teu espírito. Louvado seja Deus. Mas diz a palavra do Senhor que Elias reparou o altar. Louvado seja Deus. Sem nenhuma sombra de dúvida da resposta. Ele sabia, Elias, quando estava reparando o altar, ele sabia que Deus era poderoso para responder a ele o que ele ia fazer. E diz a palavra, Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, que seria a tribo de Israel. Ao que veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Louvado seja Deus. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Por isso que eu falei no versículo 30, que o altar que estava precisando ser reparado é o altar que habita o Espírito Santo de Deus. Não é o altar feito por mão de homem,
É o altar que o Senhor fez para que habitasse o teu espírito. É esse altar que tem que estar condizente. Louvado seja Deus com aquilo que falamos. Então diz a palavra, então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água. Veja o que o profeta, louvado seja Deus, sustentado por uma fé genuína, um profeta sustentado pela fé verdadeira em Deus, conhecendo que Deus tudo podia fazer, louvado seja Deus, ele disse, enche de água 4 cântaros e derramai sobre a lenha, sobre o holocausto, louvado seja Deus, e sobre a lenha, e disse, fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez, disse ainda, fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água, louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, no versículo, louvado seja Deus, no versículo 27 que nós vemos, que até ali aquele povo clamaram, e nada aconteceu. Mas o profeta Elias, quando ele repara o altar, que ele constrói ali o altar do Senhor, ele pega e manda despejar águas, jogue água, moe o bezerro, moe a lenha, moe o altar, e diz a palavra do Senhor que até o rego que eles fizeram em redor do altar encheu tudo de água. E diz a palavra do Senhor que continua falando, e sucedeu pois que, oferecendo-se a oferta de manjarem, o profeta Elias se chegou e disse ao Senhor, louvado seja Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje, louvado seja Deus, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. O que nós precisamos, irmãos? Você que está aí do outro lado me ouvindo, o que nós precisamos? É acreditar no Deus que nós servimos, é acreditar que quando o Senhor nos manda fazer, nós temos que acreditar que é a palavra dele e não a nossa palavra. É a palavra do Senhor que nós vamos realizar. Nós simplesmente vamos ser um instrumento para que o Senhor possa usar, como foi o profeta Elias. Louvado seja Deus. Elias aqui foi simplesmente um instrumento, como eu e como você pode ser, mas para isso precisa reparar o altar todos os dias, todas as vezes que dobrar o seu joelho, repara o altar do Senhor. Será que está quebrado? Será que precisa ser mexido? Será que precisa ser consertado? Se apresente na presença de Deus e repara o seu altar. Diz a palavra que Elias, quando ele chega, louvado seja Deus, ele fala diante da palavra do Senhor, ele diz, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás, louvado seja Deus. Então aquele povo que estava ali indeciso, Elias estava clamando para que aqueles corações pudessem voltar atrás e começassem a servir ao Deus Todo-Poderoso. Então diz a palavra do Senhor, que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Louvado seja Deus. Enquanto os profetas de Baal clamaram de cedo até o meio-dia, nada aconteceu. Eles se retalharam tudo, se cortaram, nada aconteceu, louvado seja Deus. Agora Elias não precisou falar muita coisa não, ele só precisou falar palavras objetivas, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Esse era o Deus que Elias estava diante, louvado seja Deus, e estava confiante
confiante que quando ele falasse essas palavras, Deus não ia deixar Elias se envergonhar com o que ele estava falando. E eu quero dizer nesta noite para você que está me ouvindo, louvado seja Deus. Na hora que eu e você, que reparar o altar, consertar o altar do Senhor, e quem sabe está quebrado, na hora que você clamar ao Senhor, Ele não vai te deixar envergonhado e não vai te deixar decepcionado também não, porque quando você falar, você fala em nome do Senhor. Então que nós possamos estar falando em nome do Senhor dos Exércitos, para que as coisas aconteçam, mas também precisamos acreditar no que estamos falando e no que estamos fazendo, e que somente Deus pode fazer essas coisas. O homem não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, as nossas riquezas não pode fazer. Louvado seja Deus. A única coisa que faz é a nossa fé em Deus. Louvado seja Deus. É a nossa fé verdadeira, firmada no Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Louvado seja Deus. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E esse Deus, Ele continua sendo Deus até hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus até hoje. Não existe um outro Deus em quem nós podemos clamar e a vitória vir sobre a nossa vida. Não existe outro Deus em quem nós podemos confiar. É somente no Deus de Isaac e de Jacó, no Deus de Abraão. É somente nesse Deus que fez, louvado seja Deus, que fez maravilha lá no passado. Somente nesse Deus que fez tudo lá no passado, mas Ele continua fazendo até hoje. Eu mudei, o homem mudou, você mudou, mas Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele continua firme e continua fazendo as mesmas vitórias. E nós vemos neste momento que o que Elias queria ali, o objetivo de Elias era que o povo acreditasse. Então tinha coisa que Deus ia fazer para que o povo pudesse saber e confiar, porque durante 3 anos e meio eles esperaram e clamaram por Baal. Daí a pouco eles estavam indecisos se era Deus Todo-Poderoso que fazia, não, mas eles ficaram indecisos, ficaram nessa: é Deus ou é Baal? Qual é o Deus que vai responder? E Elias chega diante deles e mostra que somente Deus pode fazer todas as coisas. E então disse a palavra que Elias, ele chega a Acabe, louvado seja Deus, que ele fala para Acabe: olha, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma grande chuva. E diz a palavra que Acabe subiu, foi comer, beber, se fartar. Mas enquanto Acabe, aquele povo dele, foi para alimentar a sua vida material, Elias fez o contrário. Elias subiu para o topo do monte. Ele e o seu moço, ele e o seu companheiro subiu para o Monte Carmelo, para o topo do Monte Carmelo. E ali Elias coloca o seu rosto entre as pernas, de joelho, um rosto em terra, e fala para o seu moço, louvado seja Deus: olha, sobe lá no topo do monte e olha para o mar. E diz a palavra que aquele moço foi, olhou, voltou e falou: olha, meu Senhor, não vejo nada. Louvado seja Deus, não vejo nada. Volta de novo, vai lá por 7 vezes. E diz a palavra de Deus que ele subiu as 7 vezes. E na 7ª vez aquele moço chega e fala: meu Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem que sobe do mar. Elias, confiante no Deus que tudo pode, sabendo qual era o Deus que ele estava servindo, o que ele faz? Olha, corre, fala para Acabe que desce correndo, porque vai chover, e para que a chuva não pegue ele no caminho que ele desce. Mas diz a palavra do Senhor que naquele momento o céu se enegreceu de repente, e veio uma chuva. Louvado seja Deus, e houve chuva sobre a face da terra. Ali o Senhor fez aquilo que o profeta queria que fazesse, pediu para fazer. Não que o profeta fez, mas o profeta foi um homem de fé, que chegou a enfrentaram todos esses profetas. Louvado seja Deus, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera. E esses profetas, 850 profetas, não foi capaz de clamar e o Deus deles responder a todas essas palavras desses profetas que estavam clamando. Mas o Deus Todo-Poderoso, não
não importa quem está ali clamando a Ele, o que importa é que aquele que dobrar o seu joelho diante dele, dobra o seu joelho com o seu altar consertado, dobra o seu joelho com o seu altar firme, dobra o seu joelho acreditando que a sua fé está firmada somente nesse Deus que tudo pode, que aí sim, pode ser uma criança que entrar na presença de Deus, Deus está pronto para responder a tua oração, porque Deus, Ele é poderoso, do mesmo jeito que Ele respondeu a oração de Elias, Ele é o mesmo Deus que vai responder a minha e a tua oração. Louvado seja Deus. Aí a gente vê, louvado seja Deus, que nas coisas eternas, louvado seja Deus, o esforço humano não tem valor. Não adianta você esforçar, fazer esforço, pensando que você vai conseguir a coisa do Senhor com o seu esforço, com o seu trabalho, não. Louvado seja Deus, mas com a obra de Deus, louvado seja Deus, ela é feita pela fé, louvado seja Deus. As coisas de Deus só é feita pela fé, no Deus verdadeiro, no Deus que tudo pode. Então nesta noite, esta é a palavra que o Senhor passou para mim. Então nesta noite, que você possa consertar o seu altar. Louvado seja Deus, dobra o seu joelho, repara se o seu altar está consertado. Quem sabe precisa você consertar o seu altar, quem sabe precisa você fazer este reparo e voltar atrás e consertar esse altar, porque Deus quer responder a sua oração, Deus quer fazer algo para a sua família, Deus quer fazer algo para o seu povo através de você. Seja um canal de bênção para a sua família, seja um canal de bênção para aqueles que estão do teu lado, mas para você ser um canal de bênção para cada um, para eles olhar e saber, olhar e falar verdadeiramente, este homem, ele é um servo do Senhor. Precisa que você acredite em Deus, porque não é você, não sou eu que vou fazer nada, mas é Deus quem vai fazer em nosso lugar. Simplesmente, como eu falei no começo, vão ser somente um instrumento do Senhor. Que nesta noite você seja um instrumento do Senhor. Volte atrás, volte atrás. Se você está indeciso, volte atrás. Passa a servir esse Deus Todo-Poderoso, porque não há um outro Deus que possa fazer algo na sua vida. Somente Deus que criou os céus e a terra. Esse sim, esse pode todas as coisas. E agora, acredita no Senhor. E eu vou estar fazendo oração agora. Quero estar orando para você que me ouviu, você que ouviu esta palavra. Vou estar orando por você e pela sua família. Vamos acreditar em Deus. Vamos reparar o nosso altar. Porque cada dia que amanhece, você precisa entrar na presença de Deus. Reparar o altar. Se precisar colocar se tem alguma brecha que precisa colocar uma pedra, vamos colocar uma pedra. Vamos orar para que Deus tampe essa brecha, louvado seja Deus. Quero orar para que Deus esteja abençoando o meu lar, o seu lar e a sua família. Também neste momento quero estar orando, louvado seja Deus, por você, minha tia Anita, que mora em Salinas, você que está me ouvindo. Eu não esqueci de orar pela senhora. Eu simplesmente não mandei a oração que fiz esses dias. Mas agora eu vou orar, apresentar a senhora, apresentar toda a sua família nas mãos de Deus. Porque não somos nós que fazemos nada. Não é pai, não é filho que faz nada. É Deus. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Por isso que eu preguei essa palavra, para que nós tenhamos mais fé em Deus. Reparar o nosso altar que se estiver quebrado, vamos nos consertar. Vamos nos colocar na presença de Deus, porque Deus, Ele é poderoso para consertar. Deus, Ele é poderoso para consertar a sua família. Deus é poderoso para levantar a sua família. Louvado seja Deus. Tia, eu não sei como é que está a sua família, se ela está firme, acreditando em vocês que é pai e mãe, porque tem muitos filhos que às vezes desacreditam da palavra do pai e da mãe. Não sei isso, mas uma coisa eu acredito, que Deus pode todas as coisas. Nenhum vai mudar nada, mas Deus pode mudar o coração de cada um. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, que neste momento, ó Deus, eu oro pela minha família, Senhor. Lhe peço que o Senhor estenda as tuas mãos
sobre o meu lar, sobre a minha família. Também, ó Deus, neste momento, ó Deus, eu oro por aqueles que ouviram, ó Deus, esta palavra. Eu lhe peço, ó Deus, que eu não quero te dizer, Senhor, que eu não sei o que está acontecendo, Senhor Deus, com alguém que ouviu esta palavra, mas eu sei, Senhor, que o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, ó Deus, que neste momento eu oro, apresentando a cada um que ouviu esta palavra, eu apresento nas tuas mãos, Senhor. Senhor da glória, se é lá, Senhor Deus, que estão desacreditados, sempre se é lá, meu Deus, pessoas que estão indecisos, será o que eu fiz para que eu possa sofrer tanto assim? Eu quero dizer uma coisa, que essa resposta somente Deus pode lhes dar. Somente Deus pode dar essa resposta para quem às vezes pensar desta maneira. Mas uma coisa eu digo, que Deus ele é poderoso para mudar a sua família, mudar o teu lar, mudar o seu ser. Também oro pela minha tia lá em Salinas, tia Anitta, tia Zé, meus primos, santo. Eu peço a Deus a cada um, aqueles que eu não lembro o nome agora, Senhor Deus, mas eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e creio, Deus, que o Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode, meu Deus, reestruturar. Se existia algum desestruturado, Senhor Deus, na família, o Senhor pode reestruturar. O Senhor pode restituir tudo aquilo que eles perderam, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor pode todas as coisas. Obrigado, Senhor. Meu Deus, aquilo que eu não posso falar, porque eu não posso falar nada com ninguém, mas o Senhor é o Deus que pode, através desta palavra, falar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do teu Espírito seja comigo, seja com cada lar, com cada família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.